Olá, gente, bom dia! No vídeo de hoje, eu irei ensinar para vocês sobre o fenômeno da crase. Em que situações nós devemos empregar a crase? Então, vamos lá. Primeiro, vamos conhecer o que é uma crase, né? Então, a palavra crase provém do grego crasis e significa mistura. Na língua portuguesa, crase é a fusão de duas vogais idênticas. Ou seja, fusão é o mesmo que junção, né? Então, a contração da preposição a mais o artigo a, que vai se formar a com a crase. Nunca diga a craseado. A com acento grave ou a com a crase. Então, a identificação da crase se dá pela presença do acento grave, que parece o acento agudo ao contrário, mas o nome desse acento é acento grave. Essa denominação visa especificar principalmente a contração ou fusão da preposição a com os artigos definidos femininos a ou as, ou com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Exemplificando, coloquei um exemplo simples aqui para vocês. A menina vai à praia. Então, para não haver essa repetição do a, né, a menina vai à praia. É como se a gente dissesse assim na linguagem informal. A menina vai para a praia. E tem gente que nem pronuncia assim, tem gente que diz a menina vai para a praia. E essa é a forma absurda de se pronunciar. Então, a menina vai a. Esse primeiro a aqui, deixa eu circular para vocês entenderem melhor, está no lugar da preposição para. A menina vai para a. Esse a aqui, esse segundo a, que eu grifei aqui embaixo, olha. Ele não é a preposição, ele é o artigo. Então, juntando essa preposição a que eu circulei, que está no lugar do para, mais o artigo a, nós vamos formar o a com a crase. Então, vamos, a menina vai à praia. Vamos à praia. Então, nessa parte desse vai a, é feita a análise sintática. Nós vamos identificar aqui a função. Em que função essa letra A está? Está na função de preposição, como eu já falei. Porque se fôssemos substituir, nós substituiríamos esse a pelo para. E na segunda parte é feita a análise morfológica. Qual é a classe gramatical do segundo a, que é artigo. Então, juntando, fazendo a fusão dessas duas letrinhas que são parecidas, idênticas, nós formamos esse a com a crase. Então, a menina vai à praia. Entendeu aí? Deixa eu apagar aqui para poder a gente dar continuidade. Vamos lá. Continuando. Agora nós vamos ver os casos em que nunca devemos usar a crase. Os casos facultativos. Quando falamos facultativo é que você pode e não pode colocar. Você coloca se você colocar, tá certo. Se você também não colocar, fica correto. Por isso que chamamos facultativo. E os casos em que sempre
Ou seja, obrigatoriamente devemos colocar. Vamos lá. Quando que eu nunca vou usar a crase? Em palavras masculinas, antes de pronomes, qualquer um deles, antes de verbos, antes de plural, antes de palavras repetidas, antes dos dias da semana e antes de expressões que estejam no tempo futuro, indicando distância. Quais os casos que são facultativos? Antes nomes de mulheres, depois da preposição até, antes de pronomes possessivos, antes de femininos minha, sua, tua e dona, senhora, senhorita. Nesses casos aí, tá? Antes de pronomes possessivos femininos minha, sua, tua. Você usa. Se você colocar, tá certo. Se não colocar, também está certo. Agora vamos ver os casos obrigatórios. Sempre substitua ao mais masculino. A moda, a maneira. Então, antes dessas expressões, moda, a maneira, esse aí tem que ter a crase. Casa, terra, especificado. Quando eu digo vou à casa de fulano, então esse casa aí, vou à casa de Eduardo. Então eu especifiquei para que casa eu vou. Entendeu? Vou à casa de Maria. É o mesmo que eu estiver dizendo, vou para a casa. Então, este A, obrigatoriamente, você deve colocar a crase, porque você especificou a casa que você vai. Mas se você disser vou à casa, esse A não recebe a crase, porque é como se estivesse substituindo apenas o para. Vou para a casa, vou à casa. Então, esse A não recebe crase, porque eu não especifiquei a casa que eu vou. E terra também. E também usamos obrigatoriamente em locuções adverbiais horas, exceto, até, após, desde, entre, para. Usamos também na junção do aquele, aquilo, a este, em lugares, volta da, crase a. Então, volta de, crase para quê? Então, nesses casos aí, nós usamos obrigatoriamente a crase. E aqui, uma dicasinha para você nunca mais esquecer. A mais masculino, crase é pepino. A mais pronome, crase passa fome. A mais ação, crase é marcação. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então, aqui é umas formas de facilitar para você nunca mais esquecer, ok? Então, sempre vai ter aí, no emprego da crase, a contração da preposição a mais o artigo a, nos casos obrigatórios, ok? Coloquei um exemplo bem legal aqui, olha. Ela está estudando desde as 6 horas. Então, a gente viu lá que nunca devemos usar a crase. Isso aqui está incorreto, porque está antes de horas. Então, a forma correta aqui, ó. Ela está estudando desde as 6 horas. E também, né, antes de horas, e também não podemos usar depois de preposição. Temos aqui a preposição desde, exceto no caso da preposição até. Aí, nesse caso, a crase ela é facultativa. Se você colocar, tá certo. Também, se você não colocar, fica certo. Como tá aqui, olha. Ela estudará até às 18 horas. Então, aqui, ó, as duas formas estão corretas, porque é facultativo. Ela estudará até às 18 horas. Então, depois de até,
Se você colocar, tá certo. Se você também não colocar, continua certo. Ok? Aqui também tem uma musiquinha da Crase, que é baseada naquela música da Barata. Uma música infantil bem conhecida. A música infantil é: a barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ela tem uma só. Então, baseada na letra dessa música, foi criada esta paródia. Eu só vou cantar a primeira partezinha e vocês tentam cantar as outras partes. Cara, cara, não tem crase, isto é fácil de guardar. Com palavra repetida não se deve crasear. Ah, 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 não se deve crasear. Ah, 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 não se deve crasear. Entenderam aí? Então, a segunda estrofe diz: não se deve usar a crase em casos especiais, com palavras masculinas ou pronomes pessoais. Dona, senhora, senhorita fazem caso genial. Assanhadas vêm e aceitam, o artigo é fatal. Nome próprio masculino, uma crase aceitará. Se comoda ou maneira, antes eu puder usar. Então, nessa música aqui tem todas as regras que eu mostrei no slide antes. Casa própria, a do falante, me rejeita o artigo. E se isso acontece, crasear eu não consigo. Lembra que a gente viu que só podemos usar casa quando especificar para que casa você irá. E se há um complemento e ele é nominal, é só ter o feminino e praticar normal. Objeto indireto faz um caso decisivo, se ainda vem trazendo qualquer termo feminino. Ok? Essa música é só para você, né, memorizar e não esquecer de forma nenhuma as regras para empregar a crase. Então, para finalizar, vamos para nossas atividades, né? Que está no livro de língua portuguesa, páginas 158 a 160, mais caderno. Então, bom exercício, vamos praticar. Complete a frase e coloque a crase onde for necessário. Letra A, mamãe levou a mochila. Letra B, minha família gosta muito de ir à igreja. C, encontrei a bolsa que procurava. D, o aluno pediu à professora para sair da sala. E, meus avós foram à Europa. F, amanhã eu e meu irmão faremos um passeio a cavalo. G, meu tio tem um carro a álcool. E letra H, enviarei esta mensagem à vossa excelência. Então, analise direitinho e vejam as alternativas em que vai ser necessário colocar a crase. O emprego do acento grave está errado em: letra A, nunca declare guerra à guerra. B, eu trabalho de 8 às 18 horas. C, todos gritavam a uma. D, chegarei a 1 hora. E, minha caneta é igual à do menino. Então, qual é o caso em que o acento grave está incorreto? Assinale a opção que preencha corretamente os espaços. Vamos à cidade pagar os impostos. Fui às lojas fazer compras. Iremos às festas de aniversário. Iriam a Curitiba no final do ano. Então, você vai ver qual é a alternativa em que vai completar corretamente essas sentenças. Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas da sentença seguinte. Artistas de todo o mundo a essa altura disponibilizam sua produção a quem quiser, mesmo que não há muitos produtores culturais favoráveis, mesmo que não haja muitos produtores culturais favoráveis à difusão gratuita de tecnologias e invenções. Então, mais uma vez aí para você marcar a alternativa que completa corretamente os espaços em branco.
Finalizamos, né, com essas atividades. Não esqueçam de fazer também a do livro, as páginas que foram marcadas. Bons estudos, uma beijoca no nariz de pipoca. Encontro com vocês na nossa live para tirarem as dúvidas e fazer a correção das atividades propostas. Tá certo? Tenham um bom dia. Tchau, tchau.